O tempo de cantar na sua vida chegou. Você crê? Aleluias! O tempo de cantar chegou. Essa passagem, ela está lá no livro de Cânticos. E o livro de Cânticos foi escrito por Salomão, e muitas pessoas pegam esse livro somente como versos amorosos, como versos de amor, versos românticos, ou somente um livro focado em frases de namoro e de cortejo. Mas na verdade, esse livro ele se destaca pela profunda atração e o diálogo apaixonado, uma busca mútua entre o rei Salomão e a jovem Sulamita, exaltando a beleza, o desejo e a pureza do amor romântico. Isso é verdade, se você pegar esse livro e ler, realmente é isso que você vai interpretar. Mas se você interpretar esse livro de uma forma mais profunda, você vai observar que principalmente o capítulo 2, que é o que nós vamos ler, ele vai explorar o amor e a intimidade, não de um homem com uma mulher, mas a intimidade entre Jesus e a sua noiva. E a noiva de Jesus quem é? É a igreja, somos eu e você. E esse livro fala do amor, expressa cada detalhe do amor de Jesus por nós. E também carrega um forte simbolismo espiritual, representando o amor entre Cristo e a sua igreja. Mas essa explicação foi só para a gente entender o contexto de Cânticos. Na verdade, nós vamos falar hoje sobre a mudança de estação, sobre o novo tempo de Deus para esta igreja e para a sua vida, sobre o novo cântico que o Senhor derramará sobre nós. É o que está escrito lá no capítulo 2 de Cânticos. E eu queria que você lesse comigo, todos juntos, pode ser? Nós vamos ler o 11 e o 12. Vamos lá? Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foi. Aparecem flores na terra e... Mais alto, e o tempo? Aleluia! Já se ouve na nossa terra os sons dos pombos. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, meu amado, para te dizer: o tempo de cantar chegou na sua vida. A nova estação do Senhor chegou sobre a sua vida, chegou sobre esse bairro, chegou sobre essa igreja. E o inverno, que era o tempo frio, o tempo de tristeza, era o tempo de enfermidade, já passou. E a primavera de Jesus está chegando sobre a tua vida. Por isso que foi tão difícil subir aqui hoje para ministrar essa palavra. Mas eu quero declarar que você vai sair daqui e vai levar para sua casa uma nova estação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa noite, meu amado, o Senhor te convida para o convite da primavera. A primavera é uma nova estação. O amado convida a amada a sair e desfrutar o tempo de renovação. Deus está te convidando para aproveitar o bom tempo, para contemplar as flores, para contemplar a linda paisagem. O inverno aqui nessa passagem, ele representa os frios, representa a dificuldade, mas o inverno já passou. As flores vão desabrochar. O canto das aves será ouvido pelos nossos ouvidos. Há um chamado para sair do isolamento e viver uma nova estação. Sabe por quê, meu amado? Porque o tempo de cantar chegou. Mais alto, o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. As estações em nossas vidas, elas precisam ter um tempo determinado, sim ou não? Quando você está muito tempo numa estação, principalmente no inverno, tempos difíceis da sua vida, e isso está se prolongando, é o Senhor te mostrando que há algo errado. Assim como as estações do ano têm o tempo certo para acabar, assim tem que ser em nossas vidas. Quando estamos no inverno, no tempo frio, nublado, geralmente é um tempo que o Senhor até permite sobre as nossas vidas. Deus permite, porque o inverno é tempo de aprendizado, é tempo de conexão, então o Senhor permite, mas Ele não pode ser por muito tempo. O que não pode acontecer é o inverno durar mais tempo do que o propósito do Senhor. Isso está escrito lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que fala assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar,
tempo de arrancar o que plantou. E se continuarmos lendo esse capítulo, tem vários outros exemplos, porque tudo tem o tempo certo do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, se o inverno está durando tempo demais, é preciso buscar aquele que pode mudar todas as coisas e está debaixo de uma cobertura. O que é estar embaixo de uma cobertura, meu amado? É fazer parte de uma igreja, é ser pertencente a um povo, é ter pessoas orando por você, é ter pessoas cobrindo a sua casa, cobrindo a sua vida, cobrindo a sua saúde. Isso é estar embaixo de uma cobertura. Muitas vezes estamos muito tempo demais no inverno por falta de uma cobertura, que é a igreja. E que você nessa noite saiba de uma coisa: quando você está embaixo de uma cobertura, você faz parte de uma igreja. Todas as estações que essa igreja vive, você também vive. Então nós estamos chegando num local novo, certo? Há algo novo de Deus sendo derramado neste lugar, certo? Há algo novo de Deus que será derramado sobre a sua vida, que é parte deste corpo, em nome de Jesus. Então, quando o ciclo da igreja ele muda, o ciclo também muda na sua vida. Você faz parte, você acompanha. Por isso que você precisa se alegrar quando a sua igreja está avançando, quando a sua igreja está prosperando. Você também vai prosperar, porque você faz parte do corpo. Por isso que muitas vezes, quando estávamos no inverno, o Senhor nos deu um tempo novo para alcançar um território novo. A primavera para esta igreja está sendo apontada, e a primavera para a sua vida também será apontada hoje, em nome de Jesus. Um novo tempo, uma nova unção, um novo cântico em nossas bocas. Tem algo novo da parte de Deus para você também, em nome de Jesus. Se alegre, é tempo de avançar, é tempo de ver a nova estação sendo apontada na sua vida. Se alegre quando a sua igreja prospera, pois você que é parte do povo também prosperará, em nome de Jesus. Se há tempos você está na estação do inverno e a sua casa talvez esteja num tempo nublado, eu profetizo sobre você uma nova estação, a presença de Deus invadindo a sua casa e transformando o ambiente do seu lar. Eu profetizo que os seus olhos vão ver o novo de Deus, e assim será também sobre as suas finanças, sobre a sua saúde. É tempo de parar de arrastar a corrente, igreja do Senhor, porque o tempo de cantar sobre a sua vida chegou. Aleluia! Anima-te, é o que o Senhor diz para você nessa noite. Aleluia, aleluia. Toda a honra para o nosso Senhor, toda a honra para Ele. Existem, amado, algumas estratégias que nós podemos usar para que a nossa estação mude, para que nós possamos ver as mãos do Senhor. E a primeira estratégia é a adoração como uma arma de guerra. Adoração como uma arma de guerra, nós vamos ler 2 Crônicas 20, do 1, e nós vamos passear por esse capítulo. Então vai ter umas partes que vamos pular para não ficar muito extenso, mas é uma passagem que eu creio que o Senhor vai falar contigo, amém? 2 Crônicas 21. Os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Pode ver que Deus, para ter certeza que era aquela pessoa, é fulano, neto de Beltano, bisneto de... É para ter certeza que foi aquela pessoa, foi realmente Jaziel, tá bom? Vamos lá, seguindo. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém.
o rei Josafá: assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante ao Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Nessa guerra foi preciso ter guerra? Foi preciso ter luta? Foi preciso ter armas de espada? Não. Nessa guerra, a arma deles foi a adoração. E a adoração nas nossas vidas, amados, nos dias de hoje, é uma arma poderosa, porque ela nos traz a conexão com o Senhor. Olha só, nessa passagem fica muito claro o poder que a adoração tem. Que mudança de estação na vida desse povo, hein? O inverno estava forte, acontecia um inverno duradouro sobre o reino de Josafá, mas a adoração foi a arma poderosa usada pelo povo para alcançar a vitória. E o milagre aconteceu. Eles não precisaram tocar em uma só arma. Através da adoração e da confiança em Deus, a estação mudou sobre aquele povo. E essa passagem, ela também nos ensina que você não precisa guerrear, você só precisa ter uma vida de adoração, estar conectado com aquele que luta por você, e o Senhor vai te ajudar a vencer as suas lutas através dos louvores, através de uma vida de adoração. É isso que o Senhor traz para nós através dessa palavra hoje. Uma dependência, amado, total nos tempos de crise. Muitas vezes nós queremos lutar com as nossas próprias mãos, mas no tempo da crise é necessário estar totalmente dependente do Senhor. O medo diante daquela ameaça não foi repreendido. Com certeza eles ficaram com medo, viu uma guerra chegando sobre eles. Mas eles estavam com uma busca ativa por Deus. Josafá buscou o socorro divino antes de tomar qualquer atitude militar. A confiança é a chave para ganharmos as nossas guerras, junto com a adoração. Você só pode adorar aquele em quem você confia e sabe o poder que tem, o único a ser adorado em nossas vidas, que é o nosso Deus. Há poder, amados, quando nós louvamos. Há poder quando adoramos ao Senhor. Judá, ele não venceu com espadas, mas ele venceu quando entoou louvores ao Senhor. Antes mesmo da batalha terminar, o louvor demonstrou fé absoluta e ocorreu o livramento de Deus. Quero te dizer que as batalhas não pertencem a você, as suas batalhas são do Senhor. E há uma promessa que você não precisa pelejar, você precisa estar conectado com o Senhor, adorando. Sabe, amados, na minha casa, eu já dei esse testemunho aqui. Na minha casa, antes de eu me converter, antes de conhecer a Jesus, era uma casa de muita contenda, muita briga.
muitas palavras que vinham para magoar, para entristecer, para roubar mesmo a alegria. O ambiente da minha casa não era um ambiente legal. Quando eu me converti, foi na época do DVD Diante do Trono Esperança. E eu me converti já direto, vim pro altar louvar ao Senhor, foi muito rápido, né? E aí o pastor, ele é assim, gente, ele manda uma música, você tem que ensaiar e tá pronto, porque ele vai soltar. E aí a gente tinha que ensaiar, né? Então a gente pegava o DVD, o CD lá que ele fazia e ficava escutando, para poder louvar ao Senhor com toda a excelência que o Senhor merece, claro. E com isso, o que eu percebi? Eu colocava o louvor para ouvir e ensaiar, e eu percebi que o ambiente da minha casa mudou. Eu percebi que aquilo que era briga passou a virar paz. E aí, de repente, eu comecei a perceber as pessoas que moravam comigo na época, minha mãe, meu irmão, cantarolando os louvores. Tanto que até hoje, isso tem mais de 20 anos. Meu irmão até hoje, ele cantarola um dos louvores desse CD. Ele canta assim, quando a tempestade vem, quando a tempestade vem, tudo se transforma. Ele ama esse louvor até hoje, ele não é cristão. Mas o louvor, a adoração, a repetição do louvor, porque eu estava ensaiando, passou a mudar o ambiente da minha casa. A adoração, ela tem poder de transformar o ambiente. Se você tem aí na sua casa um ambiente pesado, seja ele por qualquer motivo, comece a adorar ao Senhor na sua casa. Comece a entoar louvores dentro da sua casa, porque eu creio, amados, que há mudança no ambiente quando nós trazemos a presença de Deus e adoramos ao Senhor. A adoração, ela tem poder. O inverno na sua casa, quando você começar a adorar, a estação vai mudar em nome de Jesus, porque a adoração, ela nos conecta com o Senhor. Como o pastor falou agora, nós vamos começar a campanha Conquistando o Território. E para conquistar território, amados, para vencer as promessas, é preciso estar conectado com o Senhor. Quanto mais você busca o Senhor, mais você encontra. Quanto mais você adora, mais você vai mudar as estações da sua vida, porque você estará conectado com Ele. Em todos os sentidos, a adoração é um ato de rendição. O que nos leva ao tópico 2, que diz assim: a adoração move o coração de Deus. Todos vocês sabem que eu tenho um pequenininho em casa, né? Vai fazer 3 aninhos, meu pequenininho. E, amados, essa geração, eles não nasceram para brincadeira, não. Eles já vêm assim com uma opinião formada e acabou, não tem o que você fazer. Antigamente você enganava a criancinha, né? Hoje você não engana mais, eles querem isso, ele quer e acabou. E aí vira o quê? Birra, choro, né? Muito papo, muita conversa para poder conseguir mudar ali a situação da criança. E vai passando o final do dia, né? Isso vai acontecendo durante o dia, vai passando. Quando chega a noite, a sua paciência, né? Tá lá nas tampas. Você já não tá mais com paciência, você já tá querendo estrangular a criança, você já tá assim, até a hora que o filho faz, um bebezinho faz. Olha pra gente e fala: mamãe, acabou. É ou não é? Acabou o estresse, acabou a raiva que você estava sentindo, acabou a birra que ele fez, você não lembra mais de nada, porque ele te falou uma simples palavrinha, uma simples frase, já quebranta o coração do pai. É ou não é? Até com os nossos filhos adultos é assim, imagina com os que são crianças. Da mesma forma, você move o coração do Senhor quando você adora em espírito e em verdade. Quando você adora o Senhor de todo o coração, acontece a mesma coisa. Você quebranta o coração de Deus e Deus não resiste à sua adoração verdadeira. Adorar é expressar o nosso amor por Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Pai. E qual pai resiste a um pedido? Qual pai resiste a um abraço? Qual pai resiste a uma expressão de amor? Da mesma forma, Deus não resiste a você quando você está expressando o seu amor por Ele. Estamos iniciando nessa semana a apostila para as crianças sobre a oração. E a oração é algo muito importante para as nossas vidas, é algo que nos conecta, é algo que faz nós ouvirmos a voz do Senhor, nos dá discernimento. A oração é falar com Deus, é algo que tem que fazer parte das nossas vidas. Isso é muito importante. Através da oração nós recebemos os milagres, as curas.
tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós é através da oração. Nós estamos ensinando isso para as crianças, tem sido algo maravilhoso. Mas, amado, eu quero te dizer que quando você adora, a adoração, ela é reconhecimento. A adoração é reconhecer a grandeza do Senhor sobre a tua vida. E quando você adora, você quebranta o coração de Deus. Você coloca Deus no lugar que Ele merece na sua vida, sabe por quê? Deus é o único digno de todo louvor, de toda adoração. Ele é o único a ser adorado. Quando nós adoramos, nós estamos dando o devido valor que Deus tem sobre as nossas vidas. Quando nós adoramos, nós estamos expressando a paixão que temos pelo Senhor. Nós estamos expressando o amor, e isso é irresistível para Deus. Porque você foi criado para adorar. O Senhor te criou como adorador. Por isso que Ele não resiste quando você adora de verdade. E que você possa não só adorar com os louvores, mas também fazer da sua vida uma vida de adoração. Que você possa colocar o Senhor em primeiro sobre a sua vida. Que você possa ter o Senhor como prioridade. Que você possa, em nome de Jesus, ter uma vida de adoração. Hoje, com as nossas correrias do dia a dia, todos nós temos que lutar para colocar o tempo com o Senhor em primeiro. É uma luta. Porque passa o dia, a gente não percebe, mas nós precisamos colocar o Senhor em primeiro. Que você não possa entoar só louvores ao Senhor, mas que você possa ter uma vida de adoração para poder ofertar ao Senhor, amém? Quero dar o exemplo aqui de Paulo e Silas rapidamente. Está lá no livro de Atos, eu não vou ler para não estender. Depois, se você quiser ler, está no livro de Atos 16, do 16 ao 40. Nos ensina que a adoração tem um poder transformador. Mesmo açoitados e presos injustamente, Paulo e Silas oraram e louvaram a Deus. Eles estavam na sua segunda viagem missionária e foram para Filipos, na Macedônia. Lá, Paulo libertou uma jovem que era escrava e possuía um espírito de adivinhação e que gerava muito lucro aos seus senhores. Inconformados com a perda financeira, os donos da escrava acusaram falsamente os missionários, levando uma multidão revoltada. Sem direito à defesa, eles foram espancados e jogados numa cela mais escura e tiveram seus pés presos ao tronco. Mas em vez de murmurar, olha o poder da adoração aí. Olha eles movendo os céus ao seu favor aí. Em vez de murmurar e questionar a Deus pela injustiça que sofreram, Paulo e Silas tomaram uma decisão de orar e cantar hinos ao Senhor. E por volta da meia-noite, o louvor deles era tão sincero e contagiante que os demais prisioneiros pararam para ouvi-los. A verdadeira adoração não depende de um ambiente favorável ou da ausência de dor, mas sim da confiança absoluta de Deus. E a adoração deles moveu o coração do Senhor, porque enquanto eles adoravam, Deus respondeu com um grande terremoto. Os alicerces da prisão foram abalados, as portas se abriram e as correntes de todos os prisioneiros se soltaram. O terremoto foi tanto que foi uma manifestação do poder físico, tanto quanto espiritual, quebrando as barreiras que mantinham Paulo e Silas aprisionados. Olha o poder da adoração. Quando eles adoraram de verdade ali, pedindo socorro ao Senhor, o Senhor abalou as estruturas daquela prisão. Quando você adora, meu amado, no mundo espiritual acontece algo, você abala as estruturas que vêm para te prender, que vêm para te aprisionar. É abalado através da verdadeira adoração. Se nós pararmos para pensar, nós não temos mais nada de bom para esperar desse mundo. Temos? Não temos. Quando ligamos a nossa TV ou abrimos o nosso celular, tem guerra, tem iniquidade, tem maldade, tem as bagunças climáticas. Agora você liga a TV, porque vai vir o super El Niño. Está repreendido em nome de Jesus. Nós vamos viver o tempo de cada estação, como está dizendo aqui, de forma normal, como sempre foi, em nome de Jesus. Mas é isso que nós ouvimos, sabe? Nós ouvimos enfermidades. Antes tínhamos gripe, íamos trabalhar, estava tudo certo. Hoje você tem gripe, você fica, ai meu Deus, que vírus é esse? Porque não sara, porque e agora? Porque é a iniquidade, sabe? Os tempos não tem nada de bom para nos oferecer daqui para frente.
Por isso que os nossos olhos naturais acabam enxergando somente a estação do inverno. Mas a primavera, amados, ela chega com uma vida de adoração e dependência total do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida que os teus olhos vão ver a primavera. Você estará conectado com o Senhor, e o Senhor vai te mostrar a primavera chegando sobre a sua vida. E nós não vamos viver mais pelo que os olhos naturais veem, nós vamos viver pelo que os nossos olhos sobrenaturais o Senhor vai mostrar para nós, em nome de Jesus. É por isso que nós precisamos estar cada dia mais conectados. Você quer vencer a guerra? Você quer conquistar território? Então busque uma vida de adoração com o Senhor, e que os nossos ouvidos e os nossos olhos estejam abertos para ouvir as instruções de Deus. Você já parou para pensar que todas essas guerras, seja de Josué lá em Jericó, quanto essa, toda a batalha que foi vencida, primeiro o Senhor derramou uma instrução? Vocês vão fazer dessa forma, vocês vão fazer daquela forma. Josafá ouviu as instruções, adorou ao Senhor e venceu. Que você possa ouvir as instruções do Senhor. A verdadeira adoração, ela move o coração de Deus, porque depende de um espírito quebrantado e sincero. A adoração, ela vai além das palavras, ela reflete obediência, entrega diária, reconhecimento da soberania de Deus, exatamente como nos é ensinado lá em João 4:23, que diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Aleluia. Igreja, adoração profética, como diz o nome desta igreja, a adoração aqui é profética. Está chegando a hora, e que de fato já chegou, que o Senhor já está procurando sobre nós os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Eu declaro em nome de Jesus que aqui estão os adoradores conectados, aqui estão os que vão enxergar a nova estação através da adoração. Sabe por quê? Porque a primavera chegou neste lugar, o tempo de colher chegou. O Senhor vai derramar sobre este lugar um novo cântico, uma nova unção. Vidas serão curadas, libertas, restauradas através da adoração profética neste lugar, porque o tempo de cantar chegou para essa igreja, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Amado, uma nova adoração vai descer sobre este lugar. O Senhor está derramando um novo cântico sobre a tua boca. Amados, o Senhor me deu essa palavra numa madrugada. Eu queria dormir, o Espírito Santo não deixava, foi me dando cada tópico dessa palavra. Eu fui anotando no celular para não levantar. Eu quero te dizer, meu irmão, o Senhor vai derramar um cântico novo sobre a sua vida. O Senhor mandou te dizer que você vai vir à sua mente alguns versos, e é para você anotar, porque são cânticos que o Senhor está te inspirando, e nessa igreja vai nascer louvores proféticos, louvores inéditos. Chegará o dia que nós não vamos só cantar louvores de outras pessoas, mas o Senhor vai nos inspirar a ter louvores da igreja Adoração Profética. Assim vai ser com as melodias, vai vir melodias no seu ouvido, você fala: nossa, que louvor é esse? Eu não sei que louvor é esse. Você não sabe, porque é um louvor novo, é um cântico novo que o Senhor está derramando. Começa a anotar, porque o Senhor vai nos usar em nome de Jesus. O tempo de cantar nessa casa chegou, em nome de Jesus. O tempo novo, a primavera, nós veremos um tempo do Senhor sobre nós. E nessa noite, meu amado, eu quero convidar todos que estão aqui. Todos conseguem descer essa escada? Alguém tem problema de descer? Então eu gostaria de convidar todos a vir aqui à frente, a adorar ao Senhor. E os nossos pastores vão declarar sobre a vida de vocês uma nova estação, um tempo novo e uma adoração profética em nome de Jesus.